Bom dia, gente. Eu sou a Luísa e junto com a Daiane, a Sofia, a Rebeca e a Vitória, nós vamos apresentar o tema de acesso à justiça. A gente vive num Estado democrático de direito. Isso quer dizer que uma das preocupações, um dos pilares do Brasil seria, pelo menos em tese, garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos seus direitos fundamentais. E um meio de fazer isso é o acesso à justiça. As pessoas elas precisam ter a capacidade de reivindicar esses direitos para que eles saiam do plano estritamente formal e passem a ser efetivados no dia a dia das pessoas. É muito importante falar sobre acesso à justiça no Brasil, porque, na verdade, a gente vive num país onde tem desigualdades econômicas, desigualdades regionais e desigualdades sociais. Então, esse acesso à justiça está subordinado também a esses fatores. Outra coisa também que é importante de se comentar é que acesso à justiça não quer dizer estritamente acesso à jurisdição estatal. Como a gente tem visto nas últimas aulas, tem meios alternativos de resolução de conflito que às vezes podem ser até mais eficientes que o acesso à jurisdição. E, na verdade, isso promove tanto um acesso mais amplo a esses direitos, um acesso uma prestação mais eficiente. Assim, as pessoas conseguem acessar esses direitos mais facilmente. Isso também acaba por diminuir o volume de processos que a gente sabe que é muito grande. É importante também procurar esses meios e redefinir o que é acesso à justiça, não só acesso à jurisdição estatal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Sofia. Eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de acesso à justiça e da fundamentação dele no nosso ordenamento. A gente tem que lembrar, primeiramente, que o acesso à justiça ele vai muito mais que apenas vai muito além de apenas um conceito jurídico. Ele está ligado ao exercício da cidadania, à democracia e também à estrutura social do nosso país. Ele reflete ele revela, né, quem realmente consegue exercer seus direitos e quem está à margem desse sistema. O conceito inicial de acesso à justiça, ele era bastante restritivo, ele estava ligado ao direito de ingressar em juízo, ou seja, o direito que você tem de entrar com uma ação no Poder Judiciário brasileiro. Obviamente, com o tempo, com o debate, ele foi se desenvolvendo e foi entendido como algo não tão eficaz. Porque não adianta a pessoa ter direito de ingressar em juízo se ela não possui o poder aquisitivo, o conhecimento jurídico e até mesmo o tempo para poder ir em busca dos seus direitos. A partir disso, ele foi se desenvolvendo, a gente foi entendendo também, passando a englobar o direito à tutela jurisdicional meritória. Ou seja, o direito é de uma decisão justa e efetiva. A partir daí, Mauro Capelletti, ele defende o direito de acesso à ordem jurídica justa. Já que não basta um judiciário aberto, a gente tem que buscar, o Poder Judiciário tem que buscar extinguir ou pelo menos atenuar as barreiras sociais, econômicas e culturais que dificultam o acesso de um indivíduo aos seus direitos, à busca pelos seus direitos. Essa evolução ela mostra muito da nossa história como sociedade. Enquanto o direito ele tem avançado formalmente, a realidade mostra que a justiça nem sempre ela vai ser igualitária. O acesso à justiça nem sempre vai ser igualitário. No nosso ordenamento, a gente tem a fundamentação do acesso à justiça lá no artigo 5º, no inciso 35, da Constituição Federal de 1988, que abrange o princípio da inafastabilidade jurisdicional, ou seja, o Poder Judiciário brasileiro ele não pode ignorar, ele tem que sempre apreciar uma ameaça ou uma lesão a um direito de um cidadão. Ele também é fundamentado lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi proclamada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 48, lá no artigo 8, que fala que todo ser humano ele tem que ter direito a ter acesso a um recurso efetivo contra a violação de seus direitos nos tribunais nacionais. Então, o acesso à justiça, como eu disse, ele vai muito além de apenas um conceito jurídico, ele reflete essa necessidade de como sociedade, de tornar mais igualitário e mais efetivo os direitos fundamentais e o acesso a esses direitos fundamentais. Bom, gente, bom dia, eu sou a Vitória e eu vou falar um pouquinho sobre as barreiras e os obstáculos desse pilar tão importante que é o acesso à justiça. A mais conhecida, a principal barreira seria justamente a questão econômica, que é a questão dos custos processuais, que às vezes um processo o valor dele é muito alto, seja pela questão de que, às vezes, até mesmo para apelar sobre algumas sentenças, tem um valor, as custas elas são bem altas, só que a gente também tem que levar em consideração que existem mecanismos que tentam justamente diminuir
o impacto dessas barreiras, né? No caso dos obstáculos econômicos, a gente tem a questão da justiça gratuita, que quando uma pessoa ela consegue comprovar que ela não tem renda ou é suficiente para pagar essas custas processuais, o juiz, o advogado pode peticionar falando isso, e aí a pessoa consegue a justiça gratuita, que seria uma forma de tentar diminuir um pouco dessa desigualdade. Além disso, a gente também tem a questão do mínimo existencial, que é justamente a questão de que o princípio de que o custo do processo não pode prejudicar o sustento daquela pessoa para viver. E a gente também tem as barreiras sociais e culturais, que é justamente a questão da desinformação, que a população muitas vezes pode não conhecer os seus direitos, que acontece muito, principalmente com populações que moram em regiões mais afastadas das grandes cidades. Elas geralmente não possuem esse conhecimento do qual é o seu direito ou não, e essas coisas assim. A questão da alienação, que é justamente esse medo e descrença que muitas pessoas têm no sistema judicial. Aquela frase que a gente conhece, que a justiça é lenta, a justiça é para os ricos e tudo mais. E também a questão da linguagem jurídica. Esse é um problema eu acho que bem antigo mesmo, bem abrangente, que é a questão do famoso juridiquês, né? Às vezes a gente está trabalhando com pessoas que não possuem o mesmo nível de escolaridade que a gente, aí a gente usa palavras muito complicadas, aí a pessoa não entende, acaba que ela pode se sentir meio que, não sei, inferiorizada, e aí acabar perdendo justamente essa fé na justiça. Agora a gente também vai falar um pouquinho sobre as barreiras geográficas, que é justamente a questão da lentidão processual. Os processos, as comarcas, principalmente os fóruns das grandes cidades, eles são abarrotados de processo, aí acaba que um processo que era para durar, sei lá, um ano, no máximo 2, dura 5, dura 10 anos. Esse também é um problema muito grande. A questão da concentração de varas, que é a questão de que a maioria dos fóruns e de varas de comarcas, elas ficam concentradas em regiões metropolitanas, enquanto as regiões que são mais afastadas das grandes capitais não possuem tanto esse aparato jurídico disponível na sua cidade. Aí às vezes o processo tem que ser direcionado para uma outra cidade para conseguir ser mantido. E também a questão da deficiência na estrutura física. Os fóruns, eles, como eu falei antes, eles são muito cheios, além de processos também de pessoas que vão lá todos os dias para tentar conversar. E aí acaba que isso também é um problema muito grande. A falta de servidores públicos, falta de concurso também influencia bastante nessa questão das barreiras geográficas que a gente tem. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou a Rebeca. Eu vou falar um pouco sobre os mecanismos facilitadores do acesso à justiça. Como as meninas bem pontuaram, o acesso à justiça é um direito garantido na Constituição Federal. Ele também é dito sobre os direitos humanos. Só que, como a Vitória acabou de explicar, a gente tem diversas barreiras, que são desde econômicas, sociais, geográficas, estruturais e administrativas, inclusive. E a gente tem, então, alguns mecanismos que servem para facilitar, que tem essa função facilitadora, e eu trouxe algum deles, que inclusive alguns já foram falados em demais seminários, como a Defensoria Pública, que tem como função garantir o acesso à justiça a uma população que tem uma vulnerabilidade socioeconômica e, portanto, não consegue chegar na justiça através de, por exemplo, grandes escritórios de advocacia. E aí entra a Defensoria Pública para garantir que essa população tenha um acesso aos seus direitos. Mas a gente sabe que isso tem alguns problemas, como a Vitória também pontuou, porque, por exemplo, a Defensoria Pública aqui em Palmas fica na Teutônio, muito longe dos centros populacionais em que vivem as pessoas com uma renda menor na cidade, por exemplo. Então aí a gente já tem que, mesmo sendo um mecanismo facilitador, ele também tem os seus problemas de acesso. A gente também tem os juizados especiais, que foram instituídos pela Lei 9.099 de 95, que tem como objetivo um acesso à justiça um pouco mais simplificado e reduzido. O objetivo dos juizados especiais, né, que são cíveis e criminais, é que para processos de um baixo valor, que um valor não seja tão alto, então o processo ele vai ser um pouco mais simples e rápido. A gente também tem um sistema multiportas, que ele vai incentivar outros meios e métodos de solução de conflitos e disputas,
que não seja o processo judicial de fato, que inclusive a gente tem, são os métodos alternativos de resolução de conflitos, ou meios alternativos de resolução de conflitos, que como a gente está estudando, que são a mediação e a conciliação, em que um terceiro neutro vai conversar com as partes, dialogar com as partes, para que seja tentado um acordo que beneficie ambas as partes do conflito e que não seja oneroso e que resolva de fato o conflito. E a gente tem também a arbitragem, em que as partes vão escolher um árbitro e, se não for conseguido uma conciliação na audiência, o árbitro vai resolver o conflito através de uma sentença arbitral. E também eu quis destacar aqui, como a Vitória pontuou, a gente tem a questão da tecnologia e inovação, que é uma área que veio para ajudar muito o acesso à justiça. Depois da pandemia, por exemplo, a maioria das audiências, elas agora são virtuais, são por videoconferência, na modalidade virtual. Ainda tem muita audiência presencial no TJ, no fórum, mas hoje em dia a maioria vai ser de modalidade virtual, justamente pelo objetivo de que ela seja um pouco mais acessível, de que tenha uma redução de custos, custos tanto do Poder Judiciário quanto uma redução de custos das partes para ter acesso a esses mecanismos. A gente tem também o processo judicial eletrônico, que é o PGE, que busca desburocratizar um pouco o ingresso de um processo, busca facilitar também a questão de o processo não ser mais em papel e as coisas poderem se perder. E também algumas plataformas online de alguns dos tribunais, do CNJ e outras plataformas do Poder Judiciário que têm como objetivo também propagar alguns conhecimentos básicos, algumas orientações, algumas informações sobre procedimentos e sobre tipos de direitos que as pessoas podem estar buscando, às vezes até mesmo informar que elas poderiam ter um acesso à defensoria pública para resolver uma certa questão. De um modo geral, esses mecanismos facilitadores têm os seus prós e contras, eles têm os seus objetivos de facilitar, mas eles também sofrem com algumas barreiras estruturais e institucionais, mas de modo geral eles são presentes para que justamente esse acesso à justiça não seja somente uma garantia constitucional e que seja de fato um direito praticado e efetivado para a população. Para exemplificar, trago para vocês um caso que é bem conhecido do que seria o resultado do acesso à justiça, que é a Lei Maria da Penha, da Lei 11.340/2006, que foi uma mulher vítima de violência doméstica no Ceará, por conta também das barreiras econômicas e até mesmo da morosidade do judiciário perante o processo que ela estava por anos tentando. O Brasil ele teve várias pressões internacionais, principalmente pela OEA, o que advém o resultado da Lei Maria da Penha, que beneficiou não somente ela, mas também diversas mulheres que sofriam desse mesmo cenário e que tinham que recorrer à justiça, mas que por conta da morosidade, elas enfrentavam um desafio constante nas suas rotinas. Então, ela foi superada via defensoria e a pressão internacional, garantindo um acesso efetivo à justiça. Em 2025, ela influenciou e beneficiou 1,5 milhões de mulheres, mas que ainda persiste esse desafio por conta tanto da região, quanto também pelas questões de áreas remotas, o acesso à informação também, ou seja, a questão da tecnologia, ainda que recente, ainda que seja algo populacional, mas que em algumas comunidades isso ainda é um desafio enfrentado, ou seja, foi em regiões remotas lotadas pelo Fórum Brasileiro, e também que persiste essa questão da segurança pública. Uma ponderação que é importante é destacar a questão desse mecanismo internacional para a resolução do conflito. Concluindo o que foi ponderado pelas demais colegas, a gente entende a questão da importância do acesso à justiça, porque a gente está num Estado democrático de direito, entende que a garantia e a possibilidade de recorrer ao judiciário deve ser efetivo por todos, mas que por conta de questões sociais, culturais e até mesmo pelo desgaste econômico, seja mencionado pela Vitória por conta da garantia gratuita da justiça ou até mesmo
por componentes que seja a falta de informação ou o utilizamento das novas tecnologias, vem sendo incentivado a tentar quebrar essas barreiras e ter o pleno efetivo acesso da justiça, tanto para ser mais inclusivo, quanto amparado pela questão da Constituição de 1988, que visa a questão de eliminar essas barreiras econômicas e garantir o efetivo exercício da cidadania por todos. Um exemplo disso que a gente tem, e que foi mencionado pelas colegas, é a questão dos juizados, a questão da defensoria, e até mesmo essa resolução das diferentes formas de conflito, seja pela mediação, seja pela arbitragem, e diversos outros tipos que a gente pode estar acessando, a não ser pelo judiciário. E essa linguagem técnica, a gente vem tentando quebrar ela para tentar dar uma proximidade entre a sociedade e aqueles que exercem o direito, justamente pela questão das desigualdades digitais e regionais. Por fim, o acesso à justiça ele segue sendo ainda desigual, beneficiando aqueles que, querendo ou não, o déficit de população regional contribui muito para que esse acesso à justiça seja garantido, ou seja, uma pessoa que ela está no centro, para uma pessoa que ela é mais afastada, ou que é de uma região periférica, contribui muito para que esse acesso à justiça ele seja garantido. E, sobretudo, as camadas mais favorecidas. Ou seja, é necessário a questão de uma reforma estrutural, seja pela ampliação da defensoria pública, ou até mesmo por mecanismo que vá de encontro para esse pessoal que é de uma comunidade mais afastada e que seja garantido o pleno efetivo acesso da justiça, que é, de fato, um direito universal e que, por fim, promova uma justiça equitativa.